Rede Municipal de Ensino de Angra dos Reis. Aqui quem fala é a professora Carla Coelho e prosseguimos hoje estudando as atividades 67 e 68 do seu segundo caderno de atividades. Vamos lá? Na atividade 67, nós vamos estudar sobre sinais de pontuação, sobre paisagem urbana, figuras geométricas planas também. Gente, por mais que nós estudemos, por mais que a gente treine a escrita, a leitura, é sempre importante a gente lembrar dos nossos sinais de pontuação, não é mesmo? Ainda mais depois de todo esse tempo que ficamos em casa por conta do afastamento social da pandemia. Então, nós precisamos saber a importância dos sinais de pontuação e o quanto eles podem fazer diferença numa frase. Olha, nós temos alguns exemplos até divertidos no nosso caderno, né? Do quanto uma simples vírgula pode fazer toda a diferença. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não, queremos saber. Ela também pode ser a solução. Vamos perder, nada foi resolvido. Vamos perder, nada foi resolvido. Pior é o vovô. Vamos comer vovô ou vamos comer vovô? Pode parecer engraçado nos exemplos que nós demos aí, mas às vezes um erro desses pode causar até problemas mais sérios. Eu mesma, gente, já observei uma situação na internet, uma questão que criou uma confusão danada por conta de uma postagem em que a pessoa simplesmente esqueceu de fazer as pontuações e todo mundo que leu interpretou aquela mensagem errada. Olha, foi difícil de resolver o impasse. Mas por conta disso, nós vamos estudar hoje e ter mais atenção nos sinais que nós usamos no nosso dia a dia, nas coisas mais simples que escrevemos ou nas mais complexas. Nós temos aqui umas figuras sobre os nossos sinais de pontuação. Nós temos, por exemplo, a vírgula, que nós usamos direto, né? A vírgula nós usamos quando fazemos aquela pequena pausa no meio de uma frase para a gente respirar. Então, a vírgula não termina uma frase, ela só dá aquela paradinha. Como, por exemplo, eu preciso ir em casa, mas antes vou fazer uma compra. Quando eu parei, antes de dizer mas antes farei uma compra, eu vou colocar aquela vírgula para assinalar essa parada e a pessoa que lê conseguir entender aquela frase da forma como está escrita. O ponto e vírgula, ele assinala uma parada um pouco maior que a vírgula, mas não está terminando a frase. Você ainda vai terminar de colocar a sua ideia, né? O ponto de exclamação, ele já mostra que aquilo que você está falando está carregado de emoção, ou de alegria, ou de raiva, ou de surpresa. Então, toda vez que você for falar, for escrever algo que denote que você quer transmitir uma emoção, uma coisa mais enfática, mais ênfase naquilo que você está falando, você precisa colocar o ponto de exclamação. O ponto final já você vai usar em qualquer frase para mostrar que aquela frase terminou. Uma frase que você vai falar sem tanta empolgação, sem tanta emoção envolvida. O ponto de interrogação, gente, esse não dá para confundir, né? Ele nós usamos quando nós vamos fazer uma pergunta. E vocês acreditam que aquele rolo que eu contei, que deu lá na internet, foi principalmente porque a pessoa, ao invés de colocar o ponto de interrogação, ela colocou um ponto final. Então, quem lia a frase achava que ela estava dizendo uma coisa, não perguntando uma coisa. Olha, vamos evitar essas confusões, ainda mais no mundo globalizado em que qualquer coisa que a gente escreve na internet vira maior treta, não é mesmo? Nós temos aqui as reticências. Elas assinalam uma frase em que você está demonstrando uma reflexão, um pensamento,
né, aquela ideia que você está colocando, ela não está de todo fechada. Você deixa como se fosse algo para a pessoa refletir, uma pausa ali naquele pensamento, naquela reflexão. Os parênteses, eles guardam literalmente algum detalhe daquilo que você está falando. Por exemplo, eu sou professora do 5º ano, de áreas integradas. Eu posso escrever essa frase e colocar entre parênteses de áreas integradas, porque foi só uma referência à ideia principal que eu coloquei, que eu sou professora do 5º ano. Nós temos aqui o travessão, e o travessão ele é um sinal bem característico das conversas, dos diálogos, quando tem alguma pessoa falando, quando o texto está mostrando a fala de um personagem, você vai ver antes dessa frase o travessão, tá? Ele também, você pode encontrá-lo no meio de um texto para referenciar uma fala que esteja dentro daquele texto também. Os 2 pontos é quando a gente abre exatamente exemplos como eu citei. Quando a gente fala, vou falar sobre alguns acentos ou alguns pontos, sinais de pontuação da nossa língua. São eles, por exemplo, e aí 2 pontos. Quando nós vamos citar algumas coisas das quais nós estamos nos referindo, os 2 pontos aparecem ali naquela frase. E as aspas, quando você quer destacar alguma ideia do seu texto, quando você quer referenciar alguma ideia do seu texto. Depois dessas questões que envolvem os sinais de pontuação, nós vamos passear pelas paisagens urbanas de Angra dos Reis e perceber a diferença que ocorreu ao longo dos anos com essas paisagens. Lembrando que a nossa cidade é uma cidade que tem mais de 500 anos de fundação. E quando ela começou a ser organizada, quando a sua paisagem urbana começou a ser organizada, não existiam automóveis, não existiam veículos motorizados. Então, você pode observar aqui nessas fotos, nessa foto antiga e outras muitas que tem, é até legal você procurar na internet, que as ruas de Angra, elas tinham características muito específicas. Elas eram de pedra, elas tinham calçadas muito estreitas e as fachadas das casas ficavam logo na beira da rua. Vocês podem observar que anda pelo centro da cidade, às vezes as calçadas continuam também estreitas em alguns pontos e as ruas são estreitas, porque essas ruas foram construídas muito antes de que carros, caminhões, ônibus pudessem passar por ali. Então, nós vemos também que antigamente a gente tinha a linha férrea em Angra, que hoje não mais existe, né? Então, essa linha férrea, ela fazia o transporte de material e de pessoas também pela Mata Atlântica. Já tentaram retomar esse projeto, infelizmente ainda não aconteceu, mas são características que a nossa cidade teve dentro da sua estrutura urbana que tinham a ver com os transportes que se tinha na época. Agora, nós vemos aqui, por exemplo, né, essa mesma rua aqui é a Rua da Conceição, lá no centro de Angra, ela é retratada nos anos 40 e agora na modernidade. Olha que diferença, não? E aqui nós vemos a Praça do Porto com o que restou da linha férrea do trem da Mata Atlântica que um dia existiu. Então vejam como a passagem do tempo, as mudanças tecnológicas influenciaram na mudança da nossa cidade. Falando-se em trânsito, falando-se nos meios de transporte que foram se modernizando e chegando e mudando a paisagem urbana da nossa cidade, temos aí um monte de placas de trânsito. E essas placas de trânsito,
elas têm em si, a forma delas nos lembra figuras geométricas planas, não é mesmo? Nós temos aqui, olha, uma série de placas e cada uma delas lembra uma figura geométrica plana. E o que é uma figura plana? É uma figura, né, que ela não é tridimensional, ela não tem várias faces, ela é literalmente plana e ela é formada, no caso, os polígonos são formados por segmentos de reta. Então, o que tem retas que são ligadas entre si, né, são considerados polígonos. As figuras geométricas planas que não têm retas não podem ser consideradas dessa maneira. Então, quando vocês forem fazer a sua atividade, percebam essa diferença e assinalem aí as diferenças, né? Quem é quem na sua atividade. Chegando agora na atividade 68, nós vamos estudar sobre a capital federal e os três poderes. Vamos passar novamente pelas figuras geométricas planas e aí nós vamos descobrir uma coisa muito legal. Nós, na atividade anterior, falamos sobre Angra dos Reis, sobre a paisagem urbana da nossa cidade. Agora, nós estamos vendo Brasília, que é a capital federal do nosso país. Essa imagem aqui, gente, eu achei muito legal. Ela mostra Brasília e mostra várias partes que são assim marcantes dessa cidade que foi fundada nos anos 60 para ser a capital do Brasil. Aqui nós vemos vários monumentos, inclusive ao fundo nós vemos a esplanada dos ministérios. Lá embaixo nós conseguimos enxergar a Praça dos Três Poderes e ao final nós temos o Palácio do Planalto, aonde fica o presidente da República e de onde os presidentes governam o país. Brasília, ela foi projetada por um arquiteto importantíssimo chamado Oscar Niemeyer. E o Oscar Niemeyer, ele tem uma característica muito marcante no seu trabalho. Ele ama figuras geométricas e ele fez todo um projeto pensando e pautado na geometria. Brasília se tornou, na verdade, um patrimônio mundial da humanidade, exatamente pela sua construção, pela arquitetura dos seus prédios públicos. E no caso, o momento mais bacana de você visitar Brasília é à noite, é você passear por Brasília à noite, porque é um verdadeiro espetáculo de luzes e cores. Vamos ver um pouco mais de Brasília aqui nessas fotos, que são fotos noturnas, já que eu falei que Brasília fica mais bonita à noite, né? A maioria delas já representa Brasília à noite. Então nós temos aqui prédios oficiais, né? E com a beleza da sua arquitetura, com esses lagos artificiais que foram feitos ao redor deles e ainda valorizam mais a estrutura desses prédios, né? E nós vemos também alguns prédios, algumas construções, como por exemplo a catedral, né? E o museu, né? Que tem essa forma arredondada, que é muito moderna, né? E que embeleza a paisagem de Brasília. Aqui, gente, nós estamos vendo o projeto inicial de Brasília, que na verdade seria uma cruz. Brasília, ela foi uma cidade projetada, né? Então ela foi construída exatamente com o objetivo de se tornar a capital do país. Então, quando ela foi projetada, inicialmente a ideia de que a cidade fosse feita em forma de cruz. Mas por conta do relevo, esse projeto precisou ser alterado. E aí deu essa sensação, essa impressão de que são asas. Até hoje, Brasília, ela é conhecida, tem pontos de referência que
dizem respeito exatamente a esse desenho, né? A asa norte, a asa sul. E agora vocês veem aqui a foto do satélite que mostra exatamente esse desenho, né? Como se fosse um verdadeiro avião. Como eu falei a vocês, Niemeyer ama figuras geométricas, amava. E aí tudo ele construiu pensando na geometria, pensando nas formas geométricas dentro dos seus projetos. Aqui vocês estão vendo a planta do estádio Mané Garrincha, que também foi projetado pensando nessa lógica de Niemeyer, né? Usando muitas formas geométricas no seu projeto. Então, vocês aí têm uma atividade em que vocês precisarão assinalar, encontrar dentro dessa planta figuras geométricas planas e vão marcá-las e dizer quais são, ok? É fácil, gente, é só vocês observarem direitinho que vocês vão encontrar um monte delas nessa planta. Depois vocês vão fazer uma atividade que envolve uma mandala que está cheia de formas geométricas. Para vocês fazerem essa atividade, eu coloquei essas imagens aqui para darem uma dica de como vocês podem fazer a sua própria obra de arte. As mandalas, elas são cada vez mais populares. Elas, além de serem lindas, muitas vezes elas têm assim um contexto místico. Algumas pessoas acreditam que elas atraem boa sorte. E aqui vocês podem ver alguns modelos bem bacanas que são feitos, por exemplo, essa aqui que é feita com linha, essa que é feita em forma de mosaico, outras que são pintadas, essa que é digital. E eu até coloquei aqui no meio essa mandala que está enfeitando a parede da minha casa. Quem fez foi uma professora da nossa rede municipal, a professora Cida. E hoje eu acho maravilhoso ter a minha parede enfeitada com essa mandala. Olha a sua mandala aí. Essa é a sua, que você vai pintar do seu jeitinho. Para cada figura geométrica que há nela, você vai escolher uma cor e vai ter que pintar sempre aquela figura com a mesma cor. Então, você tem toda a liberdade de escolher, mas você vai ter que colocar aqui do lado para não se confundir. Qual cor você vai pintar os círculos, qual você vai pintar os quadrados e assim por diante. Abuse da imaginação e da criatividade e faça isso ficar bem bonito, ok? Eu espero que os dias de vocês sejam tão coloridos quanto as mandalas e tão iluminados quanto Brasília. Um beijo e até a próxima vídeo aula.